Módulo de número 10. O assunto de hoje para a disciplina de instalações elétricas é aterramento elétrico. Esse assunto é um assunto muito importante na parte de instalações elétricas, porque toda instalação elétrica que se preze tem que ter um aterramento elétrico. O aterramento elétrico é um sinônimo de segurança, tá? Eu expliquei em algumas aulas anteriores a questão do DR, que é um dispositivo diferencial residual, um dispositivo de proteção que desde a versão de 1996 da 5410 obriga a utilização em instalações elétricas. Se você comprar qualquer casa financiada, qualquer casa que você comprar um apartamento, por lei, por obrigação, tem que ter um dispositivo de proteção, no caso diferencial residual. É questão de norma, tá? A fiscalização vai, se não tiver, vai ter que instalar, porque é a garantia da segurança das pessoas, né? Segundo a norma 5410, proteção das pessoas e animais contra eventuais fugas de corrente, choques elétricos. Então, é um papel fundamental a utilização do DR. O aterramento elétrico é um dispositivo também de proteção. Só que, assim, se eu perguntar de toda a nossa turma aqui, qual a casa de vocês que tem aterramento, talvez uma ou duas pessoas vão levantar a mão e dizer assim, professor, aqui em casa tem um sistema de aterramento. Porque, assim, infelizmente, não é levado muita risca. A sua instalação pode funcionar sem aterramento? Pode, tranquilamente. Então, eu já morei em residência que não tinha aterramento e funcionava da mesma forma. Ah, professor, então para que eu vou ter um aterramento se já vai funcionar sem precisar dele? Mas a questão é justamente essa. Se houver qualquer problema com relação a algum componente que passar por uma fuga de corrente, alguma coisa parecida, o aterramento vai fazer o trabalho dele. Certo? Só um instante, pessoal. Só abrir um parênteses aqui bem rapidinho. O Júnior perguntou aqui se eu tenho alguma informação sobre como será a próxima semana em relação à volta presencial. Vamos lá, é o seguinte. A escola ainda não me passou nada com relação ao retorno das atividades na escola, tá? Sexta-feira eu devo ir à escola, que vamos fazer tipo uma reuniãozinha lá. E sexta-feira agora eu irei até a escola e vou me informar justamente nisso. Sobre a situação do retorno, como é que vai ser, se vai ser toda a turma de uma vez, se vai entrar em contato, metade vai num dia, metade vai no outro. Logicamente, eu sei que o retorno vai ser feito de forma gradual, não vai ser todo mundo de uma vez. Toda instituição vai adotar medida de segurança, né, que é aquela questão do álcool em gel, de máscara. Isso é lógico, isso aí tem que acontecer mesmo, porque, embora a curva tenha achatado bastante, graças a Deus, nós conseguimos estabilizar e esses últimos dias nem óbito teve, mas aquela questão, a medida de segurança tem que ser adotada. Eu vou me informar e assim que eu obter algum retorno, eu passo para vocês. Podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? A escola deve informar, mas eu informo para vocês. Eu acredito que não vai ser agora, essa semana ou essa próxima semana, mas já está muito próximo já da gente retornar às atividades escolares. Eu informo para vocês, tá bom? Então vamos lá, falando do aterramento elétrico. Tranquilo. O aterramento elétrico consiste em uma ligação proposital de um sistema físico, elétrico, eletrônico, corpos metálicos ao solo. Então, um exemplo. Vocês estão vendo aqui essa imagem. Eu tenho aqui um cabo que está fixo aqui em um parafuso, né, com as porcas, e aqui é uma carcaça metálica. Bom, esse é o que nós chamamos de ligação proposital, porque essa conexão da carcaça desse equipamento, o outro lado está conectado ao solo. Não de uma forma direta. O cabo não cavou um buraco e colocou o cabo lá. Ele fez a ligação do sistema de aterramento. Eu vou fazer explicação, logicamente, mas é importante que a gente saiba que o trabalho de aterramento envolve um trabalho técnico. Por exemplo, um trabalho que não é técnico. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai ele queria fazer o aterramento da geladeira. Geladeira é uma parte metálica, né? E às vezes pode acontecer de você receber ali um choque, uma descarga, porque está vazando a corrente para a carcaça metálica da geladeira. E você está molhado, ou você está descalço, desprotegido. E o papai ele fez o aterramento. O que foi que ele fez? Ele pegou e
colocou um cabo amarrado na carcaça da geladeira, na parte de trás, comprou um prego daqueles grandes caibral, envolveu e bateu contra a parede. Então ficou lá, um cabozinho fixo lá na parede. Professor, isso é aterramento? Não, isso não é aterramento, não. Isso é um improviso, né? Como eu era criança, assim, eu não entendia, eu achava aquilo uma coisa mais normal do mundo. Então eu achava que para proteger, ele dizia assim, não, é que é para não levar choque. Ele só dizia assim. Então eu achava que, um componente, um equipamento desse, um eletrodoméstico, para que não leve um choque, eu vou amarrar um fio, um cabo nele e vou amarrar na parede aqui que vai dar certo. Mas não é assim que funciona. Ou já ouvi casos também daquelas latas metálicas, né? Às vezes de goiabada, aquelas latas de metal que o camarada enchia de areia e enfiava um prego dentro dessa areia, atravessando o solo. Pronto, ali o sistema de aterramento está todo completo. E, na verdade, não está. Porque um trabalho de aterramento consiste num trabalho de acordo com a norma, tem que ser feito de acordo com todos os parâmetros, para que o aterramento ele tenha sua função. O aterramento ele vem de longe, desde a parte da geração, da hidrelétrica, quando é gerado. Lá eu tenho um sistema aterrado. Aquelas torres gigantescas que eu tenho, também ela é toda aterrada. Oi, Felipe. O aterramento elétrico ele também é daqueles caminhão de combustível. Assim que eles vão descarregar a gasolina ou algo do tipo, eles botam tipo um pedaço de metal no chão. Ali é um Ali, aterramento temporário, né? Eles fazem um aterramento ali justamente para evitar qualquer faísca, qualquer curto, entendeu? Questão da mas aí segurança. se encaixa no quadrante de aterramento elétrico, né? Ou não? Não, todo trabalho. Olha, um dos meus primeiros empregos foi abastecedor. Eu era abastecedor de trem, de locomotiva, né? E assim, toda vez que eu ia receber o combustível nas estações lá onde abastecia a locomotiva, sempre era feito esse trabalho. O caminhão, o tanque chegava e já tinha um sistema de aterramento pronto, próprio, justamente para evitar que qualquer curto-circuito, né? Logicamente, eu estou com um tanque gigantesco cheio de combustível, ocasione qualquer acidente. Então, nesse caso, tem que ser aterrado. Todo caminhão combustível que é feito a descarga, né, do combustível, álcool, etanol, gasolina, você pode observar que ele é feito todo o sistema de aterramento para garantir a segurança, certo? Aí vamos lá, vou dar um exemplo. Você resolveu fazer um aterramento na sua casa. Bom, o aterramento da sua casa, como é que vai funcionar? Bom, eu vou ter uma tomada. A tomada vai ter 3 orifícios, não é isso? Conforme eu vou apresentar aqui para vocês. Eu tenho aqui. Eu tenho o cabo que vai representar a fase, que vai ser a linha viva, né? De uma forma bem grosseira. Se você pegar na fase, você se arrombou todinho, porque você vai estar descalço, você vai pegar na fase, a corrente vai passar pelo seu corpo, então a fase vai transferir essa corrente elétrica pelo seu corpo e o seu corpo vai passar para o solo. Todo o sistema de escoamento de tensão corrente é feito para o solo. O transformador, que é aquele elemento que fica na rua da sua casa, geralmente você vai ver aquela caixa gigantesca que fica suspensa num poste, que nós chamamos de transformador, vai ter um ponto lá, onde esse ponto ele é aterrado. Ele tem 4 buchas, né? Tem 4 terminais, e vocês vão encontrar 4 cabos. Esses 4 cabos vão ser 3 fases e vai ser um neutro. E essas fases, o neutro vai ser distribuída entre as residências, sendo que toda residência vai receber em comum o neutro. Então, toda residência vai receber esse neutro. E esse neutro, ele é aterrado lá no poste. O camarada, ele colocou uma haste e fincou no solo. O medidor da sua casa também é aterrado. Se você tiver depois acesso ao medidor de luz da sua casa, logicamente não tem como você abrir a caixa, mas como a caixa geralmente é acrílico, é transparente, tem como você ver. No segundo ponto, você vai encontrar um cabo que ele vai ser aterrado, tá bom? Aí é o seguinte, o que acontece? Esse aterramento, ele é o neutro que vai para sua casa. Então, por exemplo, o neutro que tem aqui nessa tomada,
é, de certa forma, um aterramento da caixa do seu medidor. Aí tem muita gente que quer, mas então dá para usar o terra como neutro, mas não pode, porque o medidor da sua casa vai fazer a leitura do conjunto da fase, conjunto do neutro, e vai fazer com que o medidor consiga obter aquele valor de leitura, certo? Então, esse neutro aqui é o aterramento da concessionária, que não tem nada a ver com esse aterramento aqui, com essa proteção elétrica. Para que tenha a função da proteção elétrica, é necessário que você faça todo o trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer o aterramento aqui na minha casa. Então, eu vou comprar um elemento que nós chamamos de caixa de visita, que é como se fosse um compartimentozinho de plástico. Depois eu vou ver se eu consigo puxar a foto aqui para vocês. Eu vou ter que fincar no solo uma haste de aterramento, que é uma haste de cobre. Não é assim, necessariamente cobre 100%, mas é uma haste de cobre que vai ser colocada no solo, vai ser fincada no solo, e você vai atrelar a essa haste de aterramento, vai atrelar um cabo, que geralmente é de 10 milímetros quadrados, vai ser encaminhado até um barramentozinho de metálico, que vai ficar no quadro de distribuição. Você tem um quadrozinho que vai ter os disjuntores disponíveis, e nesse barramento é onde vai ter o encontro dos condutores de aterramento, que vai sair distribuindo até as tomadas. Então, você vai encontrar, por exemplo, aqui, olha, sempre no orifício central de toda tomada, um cabo de aterramento. Certo? Aí sim, a tomada está tendo a sua função específica, que eu estou tendo fase, neutro, que logicamente toda casa tem que ter, né? Mas principalmente você vai ter o condutor de proteção, que vai servir justamente como proteger o circuito, tá? Eu não sei se vocês aqui já passaram por uma situação de comprar um eletrodoméstico, o eletrodoméstico vinha com os três pinos, né? E a tomada da sua casa é uma tomada diferente, mais antiga, só tem 2 buraquinhos, só tem 2 orifícios. Professor, como é que eu vou resolver? Bom, eu não sei se aqui alguém já chegou a fazer esse procedimento de quebrar o pino do meio. Não, alguém aqui me disse aqui que se eu quebrar o pino do meio, ou não estou utilizando ele, não estou utilizando aterramento, a tomada é diferente, só tem 2 buracos, então vou quebrar o pino do meio. Só que, se você só não quebrar o pino do meio, também não vai ser suficiente para resolver o problema. Então, vou dar um exemplo. Sem ser essa tomada. Digamos que eu tenho aquela tomada mais antiga. E você comprou um eletrodoméstico com esse plug, com esse formato. Eu já me deparei com situações em que o camarada ele pegava o alicate e quebrava esse no meio. Pronto, ele vai funcionar da mesma forma. E vai. Só que o que você fez foi acabar com a proteção do eletrodoméstico. Vou citar um exemplo. Digamos que você tem um forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas, a carcaça é toda metálica. Na carcaça lá do forno de micro-ondas, existe um cabo de aterramento. E esse cabo de aterramento, ele vai ser encaminhado até o pino do meio. Certo? Então, por exemplo, esse pino do meio está conectado a um cabo que, se você percorrer ele, vai até a carcaça do forno de micro-ondas, na carcaça da geladeira ou na carcaça de qualquer outro equipamento. Quando você quebrou, você tirou totalmente a proteção desse circuito. Porque imagina, tudo vai nascer onde? Vai nascer, digamos, lá no jardim ou no quintal em que você fincou uma haste de cobre. De lá você trouxe um cabo, logicamente dentro de um eletroduto. Esse cabo ele chegou até um barramento. Esse barramento de cobre, ou barramento metálico, vai ter o encontro dos condutores de aterramento. E um desses cabos de aterramento ele está sendo encaminhado até a tomada. Então, eu vou ter todo o meu circuito protegido, e quando você conectar o plug até essa tomada, você acabou por manter o sistema protegido. Se houver qualquer fuga de corrente em alguma máquina de lavar ou qualquer outro equipamento que você tem em casa, esse excesso dessa corrente, porque assim, em modo natural, o cabo de aterramento não é para ter corrente, que é o pino do meio, mas vai ter corrente se houver um vazamento de corrente pelo equipamento.
Então, o que vai acontecer? Esse vazamento aqui, que está nessa máquina, ela vem, passa pelo plug, como está conectada a tomada, por detrás da tomada eu vou ter um cabo, que está atrelado ao barramento do quadro de distribuição, que no quadro do barramento eu vou ter um outro cabo que vai levar para a haste de aterramento. Então, você acabou protegendo totalmente o teu circuito das suas instalações e garantindo, logicamente, a segurança sua e de seus familiares. Então, assim, eu não vou quebrar o pino do meio, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma tomada nova. Como a minha tomada é antiga, eu não vou quebrar o pino do meio, não. Vou comprar a tomada nova de acordo com a norma. Então, eu compro a tomada, faço a instalação, não quebrei o pino do meio. Eu resolvi o problema? Bom, resolvi em partes. Por quê? Porque você comprou a tomada nova, beleza. Você está trabalhando agora em cima da norma, mais necessariamente a 14136, que é a norma sobre padrão de tomadas. Tudo bonitinho. O pino do meio você não quebrou, então tá todo bonitinho também, tá beleza. Só que aquele caso, você não instalou o sistema de aterramento, então você tem todo o sistema protegido. Mas é necessário que por detrás dessa tomada que vocês estão vendo, eu tenha um cabo de aterramento, porque senão você não resolveu muita coisa. Você resolveu assim, que você não quebrou o pino do meio, você comprou uma tomada nova, e no dia que você colocar um aterramento novo, você vai estar com o teu sistema todo protegido sem nenhum problema. Tá bom? O aterramento elétrico é basicamente uma das formas mais seguras de interferirmos na eletricidade de maneira a proteger e garantir um bom funcionamento da instalação elétrica. Além, é claro, de atender exigências de normas. Em máquinas elétricas, pessoal, porque a área de vocês são outra, mas instalações industriais, no qual nós temos motores, é muito importante que todo motor seja aterrado. Então, a carcaça de ferro, né, de todo motor, e você conectou um cabo de aterramento na carcaça desse motor e levou para um barramento de aterramento. Simplesmente para servir de proteção. Pode acontecer de um momento de sobrecarga, o motor superaquecer, e o motor aquecendo, ele vai esquentar as bobinas que se encontram internas nesse motor. Com o aquecimento, como todos os fios são esmaltados, ou seja, cobertos com verniz, esse verniz ele pode derreter, pode entrar em contato com a carcaça e você pode sofrer um acidente pegando na carcaça do motor, sendo que esse motor ele não se encontra aterrado. Então, é nesse momento onde se tem uma importância muito grande, tá, de você ter um sistema de aterramento em toda a sua instalação elétrica. Bom, só voltando aqui. Então, aqui é a simbologia, tá? Quando você vai comprar uma tomada, no pino do meio você vai encontrar essa simbologia em alto relevo, tá? Essa simbologia aqui é a simbologia referente ao aterramento. Então, olha aqui, como é que vai proceder? O aterramento elétrico é justamente o pino do meio chegando ao orifício central dele, certo? Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aterrar significa colocar instalações e equipamentos no mesmo potencial, de modo que a tensão entre a terra e o equipamento seja zero. Repito, não é para ter corrente nesse condutor central, que é o condutor de aterramento. E pode até acontecer de ter corrente. Se houver corrente, é porque nesse momento está tendo fuga de corrente em algum equipamento referente à ligação dessa tomada. Certo? Aterrar um dispositivo, o equipamento está relacionado interligado com a terra, ou a uma grande massa. Outro termo que a gente utiliza bastante é ligar a massa. Massa que a gente fala é a carcaça do equipamento. Certo? Então, quando nos referimos a um dispositivo aterrado, estamos afirmando que pelo menos um de seus terminais estão propositalmente ligados à terra. Então, sempre inicia uma haste de aterramento e esse condutor que está sendo encaminhado até um quadro de distribuição vai ter um cabo de aterramento. Então, o que foi que eu fiz? Eu liguei propositalmente esse condutor ao sistema de aterramento para fazer com que o sistema tenha sua proteção. Bom? Quem trabalha com redes elétricas sabe que é imprescindível diferenciar a função de cada fio ou de cada cabo.
de modo a preservar a própria segurança e o bom funcionamento da rede. Com relação ao condutor, a norma 5410 trabalha em cima de um padrão, certo? Para o neutro, segundo a norma 5410, a cor do condutor, isso estou falando da cor da parte isoladora, que é o revestimento que reveste o condutor, tem que ser obrigatoriamente azul, tá bom? Então, o condutor azul, ele é voltado para o neutro. Já o cabo de aterramento, tá? Tem que ser verde ou tem que ser verde com amarelo. Existe uma observação acerca disso, que eu não posso utilizar, por exemplo, uma instalação, não posso utilizar o amarelo para algumas situações, porque eu posso me confundir o amarelo com o sistema de aterramento, certo? Então, de acordo com a norma da BNT 5410, a cor do condutor de proteção é o verde, ou muita gente chama isso aqui de brasileirinho, tá? Onde é que eu vou encontrar isso na norma? Pessoal, a parte que referencia a cor do condutor do aterramento ou condutor de proteção é o item 6.1.5.3.2, certo? Que diz que qualquer condutor isolado, cabo unipolar, isso aqui é um cabo unipolar, tá? Porque só tem um polo, ou veia de cabo multipolar. A veia de cabo multipolar é aquele cabo que tem 3 cabos dentro, 3 ou 4, que tem um revestimento preto. Depois eu vou ver se eu puxo uma foto para mostrar para vocês. Utilizado como condutor de proteção elétrica, deve ser identificado de acordo com essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usado a dupla coloração verde e amarela, vocês estão vendo na foto, ou a cor verde, que são as cores exclusivas da função de proteção. Na isolação do condutor isolado ou da veia do cabo multipolar ou na cobertura do cabo unipolar. Então, esse item, ele especifica que o sistema de aterramento, por obrigação, tem que ser verde, isso estamos falando de aterramento, verde ou verde com essa listazinha amarela, tá bom? Uma dica que eu dou sempre para os meus alunos é que nunca confie na cor do condutor. O que eu quero dizer? Que nem todo mundo obedece à norma. Vou dar um exemplo. Eu disse para vocês que a cor do condutor de neutro tem que ser azul. Falei que o condutor de proteção tem que ser verde, ou verde com amarelo. E o condutor de fase, pode ser qualquer cor que não seja essas cores. Pode ser o preto, pode ser o branco, pode ser o vermelho, pode ser o marrom, tanto faz. Aí o que acontece? Você vai fazer o técnico, né? Eletrotécnico, vai fazer um serviço, ou qualquer outra pessoa vai fazer alguma manutenção em casa. Vai trocar uma tomada. Verifica lá os 3 cabos. Verifica um vermelho, um azul e um verde. Aí ele acha que, opa, o cabo neutro, o professor falou que não tem corrente não. Então eu vou pegar no cabo neutro. Aí de repente você leva um choque. Na verdade, aquele cabo azul estava sendo ligado na fase. Aquele cabo verde está sendo ligado no neutro e o cabo azul ligado no controle de proteção ou o cabo vermelho. Então, o que eu quero dizer? Não é porque você vai encontrar lá as cores, 3 cores diferentes, você vai desconfiar. Eu não confio. Existe uma ferramenta chamada detector de tensão ou um pequeno testezinho que você aproxima ele do condutor e ele vai indicar para você se tem tensão naquele cabo ou não. É muito importante que a gente siga a risca isso, porque, vou dar um exemplo. Eu, como técnico, eu vou trabalhar em cima da norma. Eu vou botar todo o neutro sendo azul, todo o condutor de proteção sendo verde ou sendo verde e amarelo, mas nem todo mundo vai ter esse meu pensamento. Então, o cara lá colocou o cabo verde lá, mas é porque não tinha outro cabo. O cabo que ele encontrou foi aquele e fez a instalação daquele jeito. Então, assim, quando a gente for fazer um trabalho de manutenção em que eu vou precisar fazer uma manutenção, lógico, vou levar em consideração que o circuito está desligado. Ah, mas eu vou conferir, ver se o circuito está ligado ou se está desligado, ver se tem algum ponto lá energizado. Então, o teste ele vai servir justamente para isso. Eu não confio, pessoal. Nesses anos que eu tenho de instalações elétricas, de 21 anos que eu trabalho na parte elétrica, eu não confio. Eu utilizo o teste
e no teste eu vou verificar se está tendo tensão naquele momento, se não está tendo tensão. Eu tenho que, embora que eu trabalhe na norma, mas eu tenho que levar em consideração que sempre vai ter um ou outro cristão que não trabalha em cima da norma e faz do jeito dele. Então, isso eu repasso para vocês, porque às vezes um ou outro aqui, companheiro, já mexe alguma coisa de eletricidade, né? Faz aquele serviçozinho em casa. E às vezes pode se confiar porque o professor falou que a cor do condutor verde é a cor do condutor de proteção. Então, pessoal, não confie. Na dúvida, o que vocês fazem? Utiliza do medidor ou o detector de tensão. Hoje tem um detector de tensão que é show de bola. Você não precisa nem encostar na parte condutora. Não precisa. Você vai só encostar na parte isolante e através de uma indução, ele vai emitir uma luz, uma luzinha vermelha, e vai emitir um bip, dizendo que naquele momento tem uma fase ali, tem uma linha viva. Então é muito bom trabalhar em cima disso, certo? Vamos lá. Isso é feito para que ao operar máquinas e equipamentos elétricos, ao realizar uma manutenção, o operador ou o profissional na área de elétrica não receba nenhuma descarga elétrica do equipamento que está manuseando. Seja uma corrente de falta, que é uma fuga para a massa, ou por uma descarga eletrostática. Então, veja que nessa imagem aqui, eu tenho aqui um motor elétrico, eu tenho aqui as bobinas, né, que ficam dentro do motor, está sendo feita a ligação, então a corrente vem, né, vai ter a circulação da corrente, toda bonitinha. Quando tem um sistema de aterramento, um cabo aterrado, então esse valor de corrente, ao invés de passar pela carcaça, vai passar por onde? Vai passar pelo condutor de proteção, que vai servir para proteger o equipamento. Então, se acontecer de você encostar na carcaça desse motor, você não vai receber nenhuma descarga, porque você já vai garantir a sua integridade física diante disso. Já nessa segunda situação, o cara não aterrou, está tendo vazamento de corrente. Aí o que acontece? A corrente está na carcaça, você encostou na carcaça do equipamento e, logicamente, você vai ser o ponto de aterramento. Ao invés do cabo, você vai ter o seu ponto de aterramento. Certo? Então, é necessário que a gente tenha realmente muito cuidado quando a gente for fazer algum trabalho envolvendo instalações elétricas. Beleza, então, quais são as funções de um aterramento elétrico? Vamos lá ver. Bom, a função de um aterramento elétrico, dentre elas, a proteção da integridade física do homem, isso é o ponto-chave, é o ponto principal, porque o mais importante é a vida, certo? Então, eu preciso que um sistema seja bem aterrado, justamente para garantir qualquer eventual problema, tá bom? Principalmente pela questão da vida. Segundo, facilitar o funcionamento do dispositivo de proteção, porque quando eu tenho um sistema de aterramento bem feito, vai facilitar, sim, a atuação do dispositivo de proteção. Um outro componente que eu citei nas aulas anteriores foi o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, né? Então, assim, qualquer eventual sobretensão, valor de tensão, alguma descarga elétrica vindo da parte interna, da parte externa de uma instalação, vai afetar as suas instalações elétricas. Para evitar que isso ocorra, esse excesso de tensão vai passar antes por um dispositivo chamado DPS e o sistema DPS está aterrado. Então, o aterramento também vai ser feito no DPS. Para fazer com que haja uma proteção dos meus dispositivos e faça com que eles funcionem satisfatoriamente, eu preciso que tenha um aterramento bem feito. E terceiro, descarregar cargas eletrostáticas de carcaça de objeto e equipamento. Então, pode acontecer de acumular qualquer tipo de carga eletrostática, tá bom? No sistema. Então, por questões de segurança, eu tenho um sistema de aterramento que, diga-se de passagem, tem que ser um sistema de aterramento bem feito. Bom, eu falei da NBR 5410. A 5410, ela trata sobre o aterramento, o tipo de aterramento. Já existe uma norma que fala sobre a medição do sistema de aterramento, que é a 15749 de 2009. Essa norma brasileira é uma norma que fala sobre a medição da resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistema de aterramento. Então,
Essa norma ela fala justamente sobre todo o critério, método de medição de sistema de aterramento e de potenciais, bem como define as características dos equipamentos que são utilizados. Então, quando a gente vai realizar um sistema de medição de aterramento, para ver se o valor do aterramento está satisfatório, certo? É interessante que o valor do aterramento seja o menor possível. Quanto menor o valor, isso nós estamos falando de valor de resistência, tá? Um valorzinho de 10 ohms para baixo. É interessante que seja um valor muito pequeno. Porque a corrente elétrica, eu vou explicar na próxima aula, a corrente elétrica ela procura o melhor caminho para passar, o caminho mais fácil. E todo corpo, todo organismo tem uma resistência. O seu corpo tem uma resistência, o meu corpo tem uma resistência, e cada corpo tem um valor. A corrente elétrica, se ela perceber que o seu corpo tem uma resistência menor do que aquele aterramento foi bem feito, a corrente, no momento de fuga, ela vai passar pelo seu corpo ao invés de passar por esse condutor de proteção. Quando você tem um aterramento bem feito, é porque você tem uma resistência muito pequena do aterramento, então a corrente ela vai passar por onde? Por aquele caminho, ao invés de passar pelo seu corpo, tá? Por questão de segurança. Falando em segurança, quando a gente vai realizar qualquer trabalho de medição de aterramento ou de instalação do sistema de aterramento, alguns pontos são importantes. Bom, como medida de segurança, devem ser tomadas medidas de segurança relativos a potenciais perigosos que possam ocorrer nas proximidades do sistema de aterramento. Então, existem alguns critérios de segurança para a gente que trabalha com eletricidade, com relação ao calçado correto que eu vou utilizar, qual é o equipamento de proteção que eu devo utilizar e outras observações que eu tenho acerca disso. Bom, a primeira e a mais importante, todas são, né? Mas a primeira mais importante, você utilizar calçados ou luvas, ou calçados e luvas, com nível de isolamento compatível com os valores máximos de tensão que possam ocorrer no sistema sob medição. Por exemplo, toda luva, essa luva é um isolante, beleza, mas ela tem um limite de tensão. Exemplo, digamos que eu vou trabalhar em uma subestação, conjunto lá de equipamento, uma eletricidade de 69 mil volts. E de repente eu utilizo uma luva, que essas luvas elas isolam até 34.500. O que vai acontecer? Bom, não, professor, mas essa luva não é isolante? Ela é isolante até certo ponto. Ela isola até 34.500 volts. Se você colocar e trabalhar com a tensão acima de 34,5, então vai acontecer provavelmente de furar esse isolamento e você receber um choque elétrico. Então, toda luva tem um limite de tensão aplicável, certo? Da mesma maneira, a bota tem que ser toda isolada. A biqueira, a gente chama de biqueira, essa parte aqui da frente, não pode ser de aço de jeito nenhum. Tem que ser toda isolada e de acordo com a NR10, que é uma norma regulamentadora que fala sobre a segurança com o serviço de instalações elétricas. Então, primeira coisa, você vai ter que estar todo equipado com o sistema de um equipamento de proteção individual, com EPI, no caso luvas, né, capacete, botas, tá? E assim por diante. Outra coisa, evitar a realização de medições sobre condições atmosféricas adversas. Então, ou seja, o tempo ficou fechado, começou a chover ou o tempo está nublado. Então, ninguém relacionado à elétrica, nenhum técnico, ele tem autorização para trabalhar em um ambiente desse chovendo. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui fazer um serviço no centro de eventos, isso na época lá da construção. Eu fui verificar um problema lá na subestação que fica por detrás do centro de eventos. O que acontece? Eu comecei a fazer o serviço e nem percebi que o tempo estava ficando nublado. E quando eu fui ver, já estava neblinando. E eu trabalhando lá na subestação energizada. Nem me toquei nesse movimento para lá e para cá. Aí o cara que trabalhou comigo lá, que era o chefe lá, o supervisor, né? Ele disse, ei, bichão, ei, cara, olha aí, presta atenção aí. Ixi, cara, o tempo está fechado. Então, da mesma forma que essa situação pode acontecer, por exemplo, quem vai trabalhar naqueles parques eólicos, instalação daqueles cataventos gigantescos em parques eólicos. Então, assim, qualquer trabalho que você for trabalhar na parte externa, sem proteção, e o tempo estiver pelo menos nublado ou fechado, você não pode trabalhar. Isso é questão de segurança, tá?
Então, qualquer mudança de clima, qualquer intempérie, qualquer mudança para chuva, para tempo nublado, você não pode trabalhar de forma nenhuma. Bom, falei do calçado, falei da luva, equipamento de proteção. Você não pode realizar a medição nas condições atmosféricas dessa maneira aqui, o tempo fechado. Outras são a questão de você evitar que pessoas estranhas ao serviço e animais se aproximem dos eletrodos utilizados na medição. Mas isso por quê? Quando você vai fazer um trabalho de medição, pessoal, utilizando um dispositivo, um instrumento de medição que eu vou até passar para vocês daqui a pouco, esse dispositivo, quando você vai realizar a medição, ele vai injetar uma corrente nos eletrodos que a gente vai utilizar para medir. Então, vai haver uma corrente ali naquele eletrodo. Então, assim, quando a gente vai fazer um trabalho desse, envolvendo tensão elétrica, envolvendo eletricidade, então, quanto menor a quantidade de pessoas ao redor do trabalho que você vai executar, melhor, certo? Só é necessário que o técnico e o seu o auxiliar, o técnico aí, né? O seu amigo que vai trabalhar junto com você, são as únicas pessoas que são necessárias nesse momento. Então, não precisa mais de ninguém a não ser vocês, tá? Da parte técnica para realizar esse serviço. Certo? Aí vamos lá. Com relação a tipos de aterramento, existem as configurações. As configurações de aterramento que a gente trabalha, tá? Bom, os tipos de aterramento, segundo a norma 5410, Associação Brasileira de Normas Técnicas, existem alguns tipos, né? Aqui fala 3 tipos básicos, mas existem mais do que isso. Bom, o primeiro que nós vamos falar é o sistema TN. O sistema TN, que é um sistema de aterramento diferentemente dos outros, ele possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Para esse tipo de esquema, eu tenho 3 variantes, tá? De acordo com a disposição do condutor neutro. Então, eu tenho geralmente o TNS, geralmente eu tenho o TNC, tá? Além dele, eu tenho o TT, além dele, eu tenho o IT. Então, são tipos de aterramento, configurações de como você vai proceder com relação ao aterramento. Certo? Bom, com relação a esse TN, algumas observações que eu quero citar é que no item da 5410, mais necessariamente o item 5.1.2.2.4.2, é o item que a gente fala desse esquema, a gente pode chamar também de esquema TN. Tem um item lá que fala que recomenda-se que o aterramento de condutor de proteção em tantos pontos quanto possível, tá? Então, assim, enquanto você puder botar um sistema de aterramento, um condutor de aterramento, no ponto que for necessário, melhor ainda, tá bom? Seja em construção de poste, seja em edifício de grande altura, tá? Todos esses dispositivos, eles requerem um condutor de proteção. Bom, sistema TNS. Neste modelo, nós chamamos de TNS, o terra e o neutro conectam-se no mesmo ponto. Então, esse assim, é um ponto diferencial. O sistema TNS não é um tipo de aterramento assim tão utilizado, não, certo? Mas são distribuídos de maneira independente por toda a instalação. É o caso da tomada de 2 pinos. Então, olha aqui, ó, no ponto de alimentação do circuito, neutro e terra conectam-se no mesmo ponto. Então, aqui seria mais ou menos o desenho. Esse desenho, pessoal, esse desenho aqui eu puxei da norma, tá bom? Eu tenho aqui esse L1, que representa a linha 1, que é a primeira fase. A linha 2, representando a segunda fase. A linha 3, terceira fase. O N, representando o neutro. E esse PE, que é o condutor de proteção do sistema de aterramento. Tá? Veja que eu tenho neutro e condutor de proteção ligado ao mesmo ponto. Embora que aqui no sistema eu tenha um sistema de conexão diferente, mas no aterramento da alimentação o ponto é único, tá? O TNC, que é o menos recomendado, esse sistema de ter um fio terra e um neutro conectado no mesmo ponto de alimentação são distribuídos no mesmo condutor. Aqui, olha, que nós chamamos de PEN, tá? Proteção elétrica com neutro. Então eu tenho aqui representando um eletrodoméstico, que são as massas metálicas. Eu vou ter aqui fase 1, fase 2, fase 3,
E neutro, olha, neutro e terra conectado no mesmo ponto, na mesma linha. Sistema TT. Sistema TT é considerado o modelo mais eficiente, é um dos mais utilizados realmente, tá bom? Nesse esquema aí, seccionamento automático, ele é muito utilizado para quem vai instalar o DR. Então, vai utilizar o DR, é interessante que utilize esse sistema TT, tá? É como um modelo de tomada de 3 pinos, o terceiro pino é conectado ao sistema de aterramento elétrico, garantindo que cada equipamento ligado na tomada possa ser aterrado. Então, por questões de segurança, tá? Bom, segundo a 15749, que é a norma que fala sobre a medição, tá? Que é o desenho, tá bom? Nós temos dois tipos de definição de tensão. Além da tensão de toque, que vocês já estão vendo, nós temos a tensão de passo. Quando a gente vai fazer uma instalação elétrica em algum ponto, principalmente em subestação, pessoal. Na parte de subestação a gente aborda bastante isso. A tensão de toque é a tensão entre o pé e a mão que toca uma massa energizada. Então, por exemplo, nessa figura vocês estão vendo aí, esse bonequinho, ele tocou, digamos, na máquina de lavar, ele está em um ponto de aterramento, porque ele está, digamos, descalço. Então, vai ser gerada uma tensão, a tensão vai levar uma corrente entre o braço dele, passando pelo corpo, saindo pela perna e sendo levado ao ponto de aterramento. Esse é a tensão de toque, que é que você vai tocar. Sistema de aterramento envolvendo indústrias, subestações, tem que ser feito rigorosamente todo o trabalho de aterramento. Com relação à subestação, até a porta que você tem acesso à subestação, a porta é de alumínio. Tudo é aterrado. O que você imaginar é aterrado, porque você pode pegar na maçaneta ali da porta, um exemplo, e pode estar vazando a corrente para a maçaneta da porta. Para que você não leve um choque elétrico, não sofra um acidente, então, por questões de segurança, é feito todo o trabalho de aterramento em todos os pontos possíveis de você tocar. O próximo é a tensão de passo, vai ser a tensão que vai surgir no solo, entre os pés de uma pessoa, que está próxima de um leitor de aterramento. Então, digamos, ocorreu uma fuga de corrente. Nessa fuga de corrente que aconteceu, essa corrente de fuga está por debaixo desse solo através dos eletrodos de aterramento. E você está fazendo sua caminhada na subestação. Se você der um passo muito largo, você vai abrir talvez uma diferença de potencial entre os seus dois pés e pode acontecer da corrente passar pelo seu pé e sair pelo outro. Negócio interessante. É por isso que em subestações, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, recomenda-se que a gente dê passos assim relativamente curtos, tá? Para que não ocorra essa diferença de potencial. Isso não, quer dizer que toda subestação vai acontecer, não. Isso é se caso acontecer uma fuga de corrente nessa parte aí do sistema de aterramento, quando você dá um passo muito curto, o sistema não vai permitir que seja levantada uma tensão em cima do seu corpo. Então é mais para questão de segurança, tá bom? É aconselhável que o levantamento dos perfis de potenciais na superfície, nas tensões, sejam realizados com injeção de alta corrente. Isso, pessoal, é assim. Quando a gente vai fazer um aterramento, e o aterramento ele vai ser utilizado, primeiramente a gente tem que fazer alguns testes. Vamos injetar uma alta corrente, vamos verificar se esse sistema está funcionando tranquilamente. Por quê? Porque o aterramento não é para passar corrente. O aterramento só vai ter corrente elétrica se tiver alguma fuga de corrente em algum ponto, certo? Para medições de tensões de passo e toque em determinados locais, como casas, edificações, locais onde não há suspeita de forte corrente de parasitas, tá? Também pode-se introduzir a medição com termômetro comum. Daí o elemento que nós vamos falar daqui a pouco. Termômetro. Termômetro é um instrumento de medição que permite você medir a quantidade de resistência de aterramento daquele ponto que você fez, daquele aterramento que você fez. Tensão de toque. Como é que eu vou fazer essa medição? Essa medição deve ser feita entre as partes metálicas, lógico, que é a parte que possivelmente você pode tocar, estruturas metálicas, carcaças de equipamentos,
ligados ao sistema de aterramento e o eletrodo de potencial cravado no solo. Esse eletrodo é um eletrodo de cobre que você colocou no solo, você bateu lá com a marreta, enfiou ele no solo, que vai servir como um ponto base de apoio para você realizar a medição. Bom, não é para existir nenhuma tensão entre a parte metálica e o eletrodo de aterramento que você colocou, certo? Existe um instrumento, aliás, vários instrumentos, né, de medição, que a gente faz esse teste para verificar se está tendo vazamento ou não de corrente nesse ponto, tá? Durante a medição, uma corrente de teste é injetada através de uma sonda auxiliar. A resistência da sonda deve ser tão baixa quanto possível para injetar a corrente de teste alta. Então, o resultado tem que ser uma corrente quase que nula, praticamente zero. Não é para ver nenhuma fuga de corrente entre esse ponto. No caso da tensão de passo, no caso das medições de tensão de passo, né, a tensão deve ser medida entre dois eletrodos de potencial que você fincou no solo e afastado 1 metro um em relação a outro. Então, aqui é o condutor da malha de aterramento. Você fincou duas hastes, né, em um ponto ao outro com um distanciamento aqui de basicamente 1 metro e vai fazer a medição, tá? As medições de tensão de passo e contato são realizadas por um voltímetro, instrumento de medição, tá? Chamada voltímetro, que vai medir a tensão elétrica, com uma resistência interna de 1 kΩ. Eu vou explicar também essa questão da resistência na segunda-feira, simulando a resistência do corpo, tá? E duas sondas de peso de 25 kg cada. Isso aqui são procedimentos, pessoal, que geralmente são feitos. Por exemplo, professor, na minha residência eu vou ter que fazer essa medição de tensão de passo, de toque? Não. Esses procedimentos são mais voltados para a indústria, subestação, tá? Parte residencial, basta que você faça a utilização do instrumento chamado termômetro para realizar a medição da resistência de aterramento. Bom, a medição da resistência de aterramento através de um método que nós chamamos de método da queda de potencial vai ser utilizado para que a gente consiga medir o valor da resistência. Eu tenho aqui 3 modelos de termômetro. O termômetro é o instrumento de medição que vai ser utilizado com o propósito de medir o valor da resistência de aterramento. Bom, existe um procedimento que a gente faz, eu vou explicar para vocês. Esse instrumento, vou explicar primeiramente aqui um pouquinho de cada. Eu tenho aqui, essa imagem à esquerda de vocês, eu tenho um termômetro analógico de ponteiro, certo? Eu tenho aqui na parte central aqui um termômetro digital. E eu tenho aqui à minha direita, eu tenho um alicate termômetro, que são para a gente realizar medições em pontos que eu não posso fincar arte no solo. O que eu tenho de comum, esquecendo um pouco o alicate e voltando para esses dois aqui? O que eu tenho em comum são três entradas, olha, 3 entradas que vocês irão ligar os cabos. Veja que eu tenho aqui um verde, veja que eu tenho um amarelo e eu tenho um vermelho. Aqui, olha, vermelho, amarelo e verde. São os terminais, sendo que o E é o terminal referente ao aterramento que você vai medir. Digamos, eu vou fazer a medição do aterramento daquela indústria, daquela fábrica. Isso estou levando em consideração que está sendo construído, tá bom? Está sendo construído aquele ponto e tal. O cabo verde, ele vai ser ligado através do aterramento que já existe. Aqui eu tenho o P, que é de potencial, que é tensão elétrica, e eu tenho o vermelho, que é o C de corrente. Quando você vai fazer uma medição de um sistema de aterramento, você vai conectar, vai ficar uma haste no solo e vai ficar outra haste no solo com um distanciamento geralmente de 1 metro, 1,5 metro, vai depender muito do comprimento da sua haste. O comprimento da sua haste geralmente é a distância entre um ponto e outro. O cabo mais comprido que eu tenho é o vermelho. O vermelho é o equivalente à corrente. Já esse amarelo é equivalente à tensão. Então, olha o que vai acontecer. O cabo vermelho da corrente, o cabo amarelo da tensão e esse outro cabo aqui do outro lado é o do aterramento. Fiz a medição com o termômetro. Quando você fez a medição com o termômetro, o que aconteceu? Automaticamente, o seu instrumento ele fez um cálculo
E nesse cálculo, através do aterramento que já existe, vai aparecer aqui no display um valor de resistência e você vai verificar se essa resistência está de acordo, se ela está de acordo aqui com os parâmetros da norma. O valor da resistência tem que dar de 10 ohms para baixo. Quanto menor o valor da resistência, melhor. Porque se a corrente elétrica ela vai procurar o caminho mais fácil, se você tem uma resistência com valor bem pequenininho, então a corrente vai passar pelaquela resistência. Ela não vai passar pelo seu corpo. Então a questão é segurança, certo? É necessário que a gente faça exatamente dessa maneira, verifique o valor da resistência, se o valor da resistência realmente está compatível com a norma. Bom, esse método ele vai consistir em fazer circular uma corrente, olha aqui, ó, através da malha de aterramento, sob ensaio, por intermédio de um eletrodo auxiliar de corrente. Então, esse eletrodo auxiliar vai servir justamente para que eu consiga realizar a medição da tensão, medição da corrente, e o resultado vai ser a medição da resistência. Então, eu vou utilizar 3 grandezas para essa medição: tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Bom, aqui é mais ou menos o desenho de como é que vai ser feita a instalação. Eu tenho aqui essa letra A, E, que representa o terra, né, em inglês, que você vai conectar no ponto que já existe de aterramento, da cor verde, esse cabo. Aí eu vou ter esse cabo aqui, olha, o H, o cabo mais comprido aqui. Não ligo muito para a questão da letra não, tá? Eu tenho esse cabo aqui que vai ser o cabo referente à corrente. Esse outro cabo aqui menor, que vai levar em outra arte. Essas duas artes vocês colocaram, tá? Não tinha, vocês que ficaram lá no solo. E colocou o cabo amarelo aqui. Então tem o cabo amarelo, o vermelho, amarelo, vermelho e o verde. Quando você ligar o instrumento vai fazer a medição. Vai gerar uma corrente e uma tensão entre esses 2 pontos e o resultado vai sair aqui do outro lado. A depender do valor da resistência de aterramento, você vai ver se vai ter necessidade ou não de você incluir mais artes no solo. Porque você vai ter que fazer as conexões, certo? Eu vou ter que fazer as conexões no sistema. Então, quanto maior a quantidade, melhor, certo? Então, esse instrumento, que nós chamamos de terrômetro, vai ser um medidor de resistência de terra ou do sistema de aterramento, que pode ser usado tanto para medição de resistência de aterramento como medição de tensões espúrias. Geralmente, pessoal, o que a gente utiliza é realmente para resistência de aterramento, tá? Em fábricas ou indústrias, depois que a gente faz a medição do sistema, a gente tem que tirar foto do display indicando o valor da resistência. Depois de tirado foto, eu vou ter que emitir um certificado de calibração do instrumento para dizer que aquele instrumento que eu medi, ele está no tempo certo de calibração. Todo instrumento, pessoal, de medição, ele com o passar do tempo, ele precisa que seja feita uma revisão. Tudo. Vou citar aqui um exemplo. Tem muita gente que compra aqueles medidores de pressão que vende em farmácia, né? Você coloca aqui no braço, aí ele mede ali a sua pressão. O que acontece? Com o tempo, aquele instrumento de medição, ou qualquer um outro, ele descalibra, ele desregula com o tempo. Se ele fica desregulado com o tempo, é necessário que você, anualmente, existem empresas que fazem esse trabalho, laboratórios, que vai realizar a calibração do instrumento. Então, eu vou calibrar ele para deixar ele todo bonitinho, pronto para ser utilizado. Então, quando eu já fiz trabalho de consultoria por aí, então eu tive que emitir o certificado de calibração, eu tive que tirar foto das medições, eu tive que realmente verificar se o termômetro estava de acordo com os parâmetros. Então, assim, o trabalho da consultoria que a gente fez foi baseado nisso. E, dentre essas informações, o termômetro ele teria que estar em dia com o sistema de calibração. Certo? Entre as aplicações mais comuns, podemos destacar a medição de resistência de terra em indústrias, edifícios, residências. Esse instrumento ele pode ser utilizado na sua residência quando você, no momento, quiser fazer o seu aterramento. Uma informação importante. Professor, o senhor falou que o valor da resistência tem que ser de 10 ohms para baixo. Se o valor da resistência deu alta,
qual é o procedimento que eu devo adotar? Bom, o que vocês devem fazer é colocar ou mais hastes no solo, ou você vai aumentar a profundidade dessa haste de aterramento, porque quanto mais fundo for a haste, né, a haste de aterramento vai indo em direção ao lençol freático. Então, o lençol freático geralmente é água. Então, ficando molhado, ficando úmida, essa haste de aterramento, a resistência baixa, certo? Então, é um dos requisitos que você pode fazer, certo? Outra coisa, fatores que podem influenciar numa resistência ser boa ou não. A terra vai fazer muita diferença. Às vezes você bota, um exemplo, 3 hastes de aterramento ali, a resistência já dá bem baixinha. Aí você vai interligar, logicamente, né, com um cabo. Interligar os pontos aqui da haste de aterramento. Quando a terra não é legal, tá, às vezes você tem que aumentar a quantidade de hastes. Em última situação, se acontecer em algum dado momento, de mesmo você aumentando a quantidade de hastes, o valor da resistência não baixou, então baixou muito pouco, você vai fazer o seguinte, você vai contratar uma empresa, vai ter que cortar, tirar uma boa parte dessa terra e colocar uma terra melhor. Só que assim, esses casos assim, requer uma observação. Digamos que o quintal da sua casa tem uma terra que é muito ruim, você colocou de aterramento, mas não teve um valor satisfatório. Professor, eu tirei toda a terra, comprei uma terra nova, melhor, botei. Agora sim, o valor da resistência está satisfatório. Com o passar dos anos, as propriedades dessa terra que você colocou irá se misturar com o aterramento, com a terra que já tinha lá. Então, assim, com o passar dos anos, o que vai acontecer? Esse valor de resistência vai aos poucos aumentando de novo até chegar ao valor que era antes. Certo? Então, assim, a terra não sendo bacana, tenho esse problema. Mas, às vezes, eu tenho uma terra boa que com 1 ou 2 hastes resolve o problema. Já em subestações, fábricas, indústrias, o sistema de aterramento é mais complexo, é maior. Tá? Eu tenho várias hastes de aterramento sendo utilizadas. Certo? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês aqui. Eu acredito que eu tenho, deixa eu ver aqui. Eu tenho um vídeo mostrando aqui de um tipo de aterramento que é feito, que nós chamamos de solda exotérmica. É um trabalho que é feito para realizar a solda desse componente. Só um instante. Pronto, o bicho é demorado que só. Vou mostrar aqui para vocês, deixar aqui no ponto. Só um instante. Ele é lento mesmo. Até o presente momento. Alguém tem alguma dúvida? Pronto, vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui o vídeo? Tô vendo, professor. Tô vendo. É um procedimento, pessoal, um procedimento que tem para a gente... Porque assim, como é que eu vou fazer a conexão do aterramento? Quando eu tenho um aterramento maior, que eu vou colocar a haste no solo, que eu vou fazer a solda desse cabo, que esse tipo de cabo aí não tem revestimento, então eu utilizo um tipo de solda exotérmica. Eu poderia utilizar, por exemplo, um cabozinho menor, colocar uma conexãozinha, mas nesse ponto aí, geralmente fábricas, indústrias que fazem esse procedimento, tá? Que é a que nós chamamos de solda exotérmica. Vou mostrar aqui só uma parte para vocês aqui. Uma das etapas mais importantes que tem na atividade do sistema de proteção contra descarga atmosférica, o aterramento, seria a solda exotérmica, né? Que nesse momento a gente vai abrir mão de usar algum outro tipo de conector, de outro, fazer uma conexão de solda. Isso é, nesse momento a gente vai utilizar um cadinho, certo? Que é esse equipamento. De grafite, com
suporte, para a gente não utilizar, não colocar a mão direto no equipamento, porque como ele trabalha a uma altíssima temperatura, acima de 1000 graus, isso pode causar algum dano à pessoa, né, ao operador. Então, nesse momento, a gente está utilizando de equipamento de segurança mesmo, óculos, luva, se possível, uniforme anti-chama, né, para cuidar da nossa segurança. Na utilização da solda, a gente vai utilizar esse material, que é o material próprio de solda. Esse trabalho, só lembrando para vocês, é um trabalho muito rápido. Quando ele realiza essa solda, ele vai colocar lá, ele vai passar aí o procedimento, mas vocês vão ver que a solda é feita em questão de segundos. Rapidamente é feita. Ele é a base desses materiais, óxido de cobre, alumínio, estanho, cálcio, silício e fluorita. Dentro também desse pacote, a gente tem esse material aqui, que é um disco de contenção. Vai ser colocado dentro do cadinho. Certo? Depois que a gente colocar o material dentro do cadinho, esse material dentro do cadinho, a gente vai fazer a ignição dele com esse material, que é uma pólvora mesmo, que é o nosso ignitor. Correto? A gente vai mostrar passo a passo como é essa atividade. Certo? O operador ali. Esse cadinho, especificamente, ele é um cadinho IP que vai ser utilizado para a conexão de 2 cabos de 50 mm. A gente tem que ter cuidado aqui nesse momento, o cadinho ainda está frio, de conectar os 2 cabos, visualizar ele aqui dentro, ver se eles estão encostados aqui nesse momento. Com o uso repetitivo do CAD, pode acontecer o cadinho começar a vazar material pelas extremidades. Então, tem material próprio para isso. Existem vários tipos no mercado. A gente tem esse material aqui. Então, a gente vai vedar para evitar o vazamento de material, de solda, para obter assim, uma melhor qualidade da solda final massa. Uma massa. É necessário vedar toda a volta do cabo para evitar o vazamento. O cadinho, ele tem um certo número de vezes que a gente pode utilizar ele. Depois ele vai começando a perder a sua função, porque vai aumentando a bitola do cabo. Está adequado, bem posicionado, então a gente vai fazer o procedimento. Inserir o disco e o tubo na parte superior. Certo? Agora a gente vai colocar o material, despejar o material dentro do cadinho. Peraí, antes disso, é necessário que a gente faça a homogeneização do material. Certo? Vai fazer uma função aqui. Tudo isso visando a melhor qualidade da solda no final da atividade do processo. Temos o nosso ignitor. A gente faz um caminho. Ok. Deixa eu tampar aqui. Nesse momento, agora a gente tem que fazer o uso do nosso equipamento de proteção, óculos. E a gente vai modificar aqui agora na direção da boca do cadinho, porque ele vai projetar um material em altíssima temperatura. Esse aqui é o nosso ignitor, é a nossa pistolinha que serve para se afastar.
A gente aguarda em torno de uns 5 segundos, mais ou menos, para poder tirar o cadinho. A gente tem aqui agora o cuidado para ir lá no cabo, porque o cabo aqui, a gente tem uma área que ele também está aquecido, correto? Então a gente usa a mão da água. Vocês viram aí que o sistema de solda foi muito rápido, né? Então é muito rápido o processo. Então vocês viram ali que foi questão de segundos. Vou botar aqui só um pouquinho. O material em algo. Ok. Esse aqui. Então questão de segundos, olha. Pronto, já soldou. Em torno de 5 segundos, certo? Mais ou menos, para poder tirar o cadinho. Então o procedimento realmente é muito rápido. Vamos lá, nós já estamos na parte final, certo? Eu vou fazer a explicação final aqui desse instrumento de medição. Depois eu vou passar para vocês rapidinho aqui os elementos principais para o sistema de aterramento e a gente finaliza a aula de hoje, tá? Vamos lá. Com relação à medição, quando você vai fazer o trabalho de medição de aterramento, conforme eu falei para vocês, quanto menor for a resistência, melhor vai ser para o seu sistema de aterramento, porque se você tem um aterramento muito baixo, a corrente em um momento de fuga, que passar da carcaça para o cabo e do cabo para a arte de aterramento, quando eu tenho uma resistência muito baixa, a corrente vai passar pelo contato do aterramento e não vai passar pelo seu corpo. Então, a questão da segurança e a questão de você deixar um valor de aterramento mais baixo possível é por causa disso. Bom, existe uma saída de energia do aparelho, a qual é fixada no ponto de aterramento a ser medida. Esse instrumento, pessoal, seja o analógico, o digital, ele funciona a pilha. Então, é uma pilhazinha. Você coloca geralmente para esse modelo aqui, se eu não me engano, são 4 pilhas, tá? São 4 pilhas pequenas. E ele vai funcionar com uma tensãozinha em torno de 6 volts por aí. A tensão é baixa, tá? Só que a corrente que vai ser injetada nessas artes que vocês fincam no solo para realizar a medição é uma corrente alta. Então, é por isso que no momento de medição eu tenho que manter as pessoas afastadas, pelo menos no momento que eu estou fazendo a medição. Então, só quem fica nas proximidades dessa arte são a parte técnica, que vai realizar esse trabalho de medição, certo? Bom, quais são os elementos que eu vou utilizar para um sistema de aterramento? Os elementos principais. Bom, quando o trabalho envolve uma indústria, uma fábrica, né, que tem um porte muito maior do que uma residência, eu vou ter, ao invés de cabo, eu vou ter esse condutor nu aqui, olha, que vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui. Eu tenho essa arte, que é uma arte de cobre, não 100%, mas é de cobre. Nós chamamos tipo Cooperweld, que é o modelo, é o tipo da arte. Você vai fincar ela no solo. Mas, quando a terra não é muito bacana, então o que acontece? Então, geralmente, você coloca esse tipo de arte que tem as extremidades rosqueadas. Então, eu coloco outra, nós chamamos de luva, que vou rosquear com ela, e vou colocar uma outra arte em cima dessa aqui. E vou fincar mais ainda no solo. Bom, quanto mais profundo for, melhor para o sistema. Porque a terra lá embaixo é mais molhada e, nesse caso, a resistência tende a diminuir. Certo? Aqui seriam as conexões. Tá? Esse conector aqui, que vocês estão vendo à direita aqui, é um conector muito fraco. Então, assim, é mais para aplicação residencial e você não pode nem apertar demais. Se você apertar muito, ainda é capaz de quebrar, porque realmente é composto tipo um bronze, um latão, um material muito delicado. Tá? Já esse tipo de material aqui já é um pouco mais resistente. Esse aqui em formato de U. Então, os cabos, ele vai passar por esse trajeto, e o camarada, através dessas duas porcas, vai simplesmente apertar para manter fixo. Nas residências, vai haver uma arte, 2 ou 3, isso vai depender, logicamente, do valor da resistência que você encontrar. Eu vou encontrar o conector, eu vou encontrar um cabo de aterramento, esse cabo de aterramento vai ser direcionado
para o quadro de distribuição, e no quadro de distribuição vai ter um barramentozinho onde vão se encontrar os condutores de proteção. Então, assim, toda tomada que você tiver na sua residência vai receber um cabo por detrás lá no elemento central, cabo de aterramento. Esse cabo vai ser encaminhado até o quadro de distribuição através de um barramento, certo? No qual você vai encontrar esses condutores aí de proteção. Beleza? Então, conforme eu falei para vocês, a nossa aula hoje é breve,